Gravação iniciada. Muito obrigada. Daremos início à sessão do dia 24 de março de 2021, período da tarde, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Alívia Andramini, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e Eulise Angelotti Meira. A doutora Sabrina Coutinho Barbosa está como suplente convocada para todas as sessões desta turma deste mês. Nós vamos agora passar o julgamento dos itens 127 a 132, cuja recorrente é Autonasa Comércio de Veículos Limitada, todas de relatoria do Dr. Ari. Não, mas... Desculpa. Sim. Até o 132, 127 a 132 são... 127 a 132 são todos iguais, podem ser julgados em conjunto. O Ari, é COFINS? Sim. É. Mas é lucro real? Então vamos... Não sei. Vamos passar, então, ao julgamento dos itens em conjunto, 127 a 132, recorrente à Autonasa Comércio de Veículos Limitada. Eu tive a nota final de entrada, quando o senhor estiver pronto, pode começar. E crédito temporâneo, se não tiver crédito temporâneo também está ótimo. A presidente já anunciou o processo, viu, gente? Desculpa, gente. Para lembrar. Vamos. Eu vou tentar resumir, porque eu achei inusitado. 130, né? Eu coloquei o 130 na pasta, mas eles são todos iguais, tá bom? Ótimo. Esse aqui é um pedido de ressarcimento de créditos, nesse caso aqui da COFINS não cumulativa, dos anos de 2008 a 2012. Primeiro, são dois fundamentos aqui que fizeram a DRJ e a Delegacia de Origem indeferir o pedido e não reconhecer o direito. O primeiro, o pedido foi apresentado em formulário, quando já existia o programa Perdecomp, era obrigatório apresentar o pedido eletronicamente. Foi pedido em formulário. E o segundo é que, baseado no regulamento do imposto de renda, com fundamento no regulamento do imposto de renda, que permite que remuneração, salários, férias, todos os gastos com mão de obra e pessoal sejam deduzidos do imposto devido. E em outros casos, do lucro apurado. Então, usando esses fundamentos, a recorrente diz que, como a não cumulatividade das contribuições tem fundamento na não as despesas, os insumos da não cumulatividade das contribuições, tem fundamento no regulamento do imposto de renda ou na legislação do imposto de renda que permite essas deduções desses gastos, então, por analogia, eu quero os créditos desses gastos. Ou seja, eu peço crédito da não cumulatividade para as despesas que eu tenho com folha de salários, com remuneração de férias e outros trabalhadores até avulsos. Esses são os fundamentos do pedido. A Delegacia de Origem lá, que foi... Eu não sei que qual a delegacia, não vi. O Salvador caiu ou só apagou? Tá aí. Apagou. A Delegacia de Origem não reconheceu o direito, primeiro porque foi feito em formulário, desobedecendo às normas da Receita Federal, e depois porque não houve comprovação do direito, entendeu a delegacia que esse pedido não foi comprovado. Já a Delegacia de Julgamento também entendeu que esse pedido não foi comprovado e decidiu que não havia direito ao crédito. Basicamente isso. Antes de mais nada, ele considera que folha de salários e despesas com mão de obra são insumos para atividade
preponderante dele, ele é, se não me engano, ele é concessionário de automóveis. E ele diz que a fonte de receita dele são os trabalhadores que ele tem, os vendedores, o pessoal que faz manutenção nos carros. Então, esse é o insumo básico dele, por isso ele quer o crédito. Mas ele tem atividade de produção para ter insumos? Não, é só concessionária. Não, ele não produz, só comercializa. Ele é um comerciante puro. Bem, eu vou passar para o meu voto. Aí tá. A DRJ decidiu o seguinte, que o pedido em formulário não é possível. Decidiu que o conceito de insumos no regime cumulativo não comporta as definições do imposto de renda. Disse que despesas e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades, não podem ser considerados insumos para apuração de créditos. Apesar de serem custos indiretos, a DRJ encarou dessa forma. Que mais? A apuração de crédito em folha de salários tem uma vedação legal, porque despesa com pessoa física, e a DRJ também falou na atualização monetária dos créditos, que a recorrente não apresentou isso em recurso voluntário. Ela apresentou o recurso, ela apresentou duas preliminares, ela pediu-se o cancelamento da multa isolada, lá do parágrafo 15 do artigo 84 da 9430. É o caso lá da multa de 50% sobre ressarcimento indeferido. Ela disse que essa multa foi revogada e que não existe mais a possibilidade dela ser cobrada, por isso ela pede nulidade do acórdão da RJ por força dessa. E ela entende que é uma nulidade a imposição obrigatória de utilização do programa eletrônico. Ela acha que é um cerceamento de defesa ser obrigada a transmitir eletronicamente o pedido. Pedido pode ser feito de qualquer forma. Essas foram as preliminares. E, no mérito, ela defende que a folha de salários e as remunerações de empregados são insumos com base no regulamento de imposto de renda, e ela pede os créditos. É isso. Aí eu vou passar o meu voto. A questão da multa isolada, eu disse o seguinte: o que se observa, contudo, é que neste processo tratou-se do indeferimento total do pedido de restituição, onde a recorrente defende a existência de crédito. Entendeu a unidade jurisdicionante que falta previsão legal ou tutela judicial para o ressarcimento e resolveu indeferir totalmente o crédito pleiteado. Dessa forma, a contestação de eventual lançamento de multa isolada que não consta desse processo. Nesse processo, é um processo de pedido de ressarcimento que foi indeferido. Bom, a multa isolada, se existiu, deve ter sido cobrada em outro processo que não veio para cá. Portanto, a contestação de eventual lançamento de multa isolada é matéria estranha aos autos, devendo ser tratada no processo administrativo próprio, de sorte que dela não se toma conhecimento. Portanto, eu não tomei conhecimento dessa nulidade. Nem aceitei para rejeitar, eu nem tomei conhecimento. Já a possibilidade do uso de formulário papel. Quanto à possibilidade do uso de formulário de papel para apresentação de pedido de restituição, bom, deixa eu ver aqui. Entendeu a unidade que o meio correto utilizado para o pleito de ressarcimento é o programa gerador Perdecomp, em observância ao artigo 32 da Instrução Normativa 1300 de 2012. Esse pedido foi apresentado em 2013, então ainda estava em vigor essa Instrução Normativa.
Como o contribuinte se utilizou do formulário sem fornecer argumento aceitável a respeito de uma cogitada impossibilidade de uso do programa, esse não poderia ser aceito. E aí o colegiado de primeira instância, que recolheu por unanimidade de votos o argumento trazido no voto condutor, disse a mesma coisa. Eu usei como argumento para rejeitar essa nulidade, eu coloquei assim: tais entendimentos são diversos julgados desse Conselho que mantêm o entendimento de que as instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos pedidos de ressarcimento à sua transmissão por meio eletrônico. Tais entendimentos têm como base o fundamento de que o artigo 170 do CTN estabelece que lei ordinária pode atribuir à autoridade administrativa a função de estabelecer condições e garantias para que a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos obedecendo do sujeito passivo, é o artigo 74 lá. E aí eu peguei um acórdão da Câmara Superior, de relatoria do Dr. Rodrigo Poças, e que foi assim emendado: a apresentação de pedido de restituição e declarações de compensação em formulário papel, vedação em regra por norma infralegal, legitimidade. As instruções normativas da Receita Federal, como a fez a de número 600 de 2005, a primeira de todas, né, foi a 600 de 2005, e ela veio sendo modificada, hoje está em vigor a 1717, se não me engano, 2019. Podem condicionar a tramitação dos pedidos de restituição e ressarcimento à sua transmissão por meio eletrônico, não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação do formulário papel, sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada. E aí eu adotei como razões de decidir alguns argumentos que o doutor Rodrigo usou no voto condutor deste acordo. Em suma, o que ele diz é que existe autorização legal para que se possa fazer, para que a Receita possa disciplinar esses procedimentos. A gente já discutiu ontem, acho, sobre esse assunto, que tem autorização legal, a Receita pode definir procedimentos. E lá no item 10, no item 19, eu coloquei assim: quanto à utilização de formulário em papel para formalizar pedido de ressarcimento de créditos da não cumulatividade, esclarecem a questão o artigo 113 e os parágrafos desse artigo da Instrução Normativa 1300/2012, em vigor à época do protocolo do pedido. Aí o artigo é bem claro e diz o seguinte: ficam aprovados os formulários tais, e diz: a Receita disponibilizará no site da internet, endereço tal, os formulários. Os formulários a que se refere o CAPT poderão ser utilizados pelo sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito não possa ser requerido ou declarado eletronicamente mediante utilização do programa. A Receita caracterizará como impossibilidade de utilização do programa para fins do disposto a ausência de previsão da hipótese de ressarcimento, bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido. A falha a que se refere deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele apresentado, no disposto no artigo que é declaração não... Como é que é? Compensação não declarada ou restituição não formulada, né? E aplica-se ao disposto quando a impossibilidade de utilização do programa decorrer de restrição nele incorporada. Por fim, aos formulários a que se refere o CAPT, deverá ser anexada a documentação comprobatória do direito creditor. Ou seja, tendo autorização legal para que a Receita disciplinasse, sendo obrigatória a apresentação do documento por via eletrônica, e a recorrente não tendo apresentado nenhum motivo para não ter feito a transmissão por via eletrônica, não merecem acolhimento os argumentos utilizados pela recorrente nessa matéria e, portanto, rejeita os argumentos preliminares. No mérito, quanto à utilização do conceito de insumo do imposto de renda para a dedução de despesas,
Aí eu faço uma pequena digressão aí sobre as 3 correntes que se fizeram aqui no CARF, até antes da decisão do STJ, né, do famoso recurso. Tinha uma corrente defendida pela Receita Federal, que utilizava a definição de insumos pela legislação de IPI. Tinha uma outra que defendia que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o RPJ. E a que defendia um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se restringia à definição do IPI e não deveria ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda. Aqui eu coloco uma definição, um acórdão da Câmara Superior e, por fim, a decisão proferida pelo STJ, que, no final das contas, o posicionamento que provocou o parecer normativo da Receita e o posicionamento do referido parecer normativo temos as seguintes premissas, que devem ser observadas pela empresa, que é a essencialidade e relevância, e para não ser cansativo, tomando como base esses fundamentos, afasta-se, então, a tese defendida pela recorrente quanto à possibilidade de utilização do conceito de insumo de acordo com a legislação do imposto de renda, porque o próprio STJ afastou essa possibilidade, considerando uma terceira possibilidade entre os 2 conceitos, né, que é o da relevância e essencialidade, que não é nem privativa do imposto de renda e muito menos do IPI. Portanto, eu neguei provimento ao recurso, à tese defendida em... Quanto à apropriação de créditos com dispêndio de mão de obra, por derradeiro, quanto à apropriação de créditos da não cumulatividade relativa a dispêndios com mão de obra, referentes a pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas, a vedação legal expressa contida no artigo 3º, que diz que do valor apurado da Lei 10.833 e 10.637, que diz que do valor apurado a pessoa jurídica poderá descontar créditos, e o parágrafo 1 diz que não dará direito a crédito o valor de mão de obra paga à pessoa física. Assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas, referentes a pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas. Por todo exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeito a preliminar apresentada, nego o provimento e não reconheço o direito creditório pleiteado. Esse é meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma observação? O senhor está sem microfone, doutor José Adão. O Ari, parece que nas emendas de lá consta sobre, se não estou enganado, deixa eu conferir, sobre a Selic no ressarcimento, mas ela ficou prejudicada e consta, parece que consta na emenda. Na minha emenda? É. Ficou prejudicada, desculpa, eu coloquei porque eu tinha visto na decisão da DRJ, mas eu vou tirar, ela não apresentou em recurso voluntário esse argumento. Ah, tá. Desculpa, ficou por... Como eu tinha lido, lendo todo o processo, ele vem durante todo o processo discutindo essa correção. Mas no recurso voluntário ele ou esqueceu, ou desistiu, não sei. Ele ficou prejudicada, né? Então não altera nada. Então, ele não apresentou, tá aí, mas eu vou tirar, tá bom? Doutor Ari, eu tenho uma pergunta também. Essa apresentação por meio de formulário foi considerado não declarado, não formulado, né? Lá na origem, por meio de despacho decisório. Por que eles aceitaram lá a manifestação de conformidade contra isso? Porque tem um dispositivo expresso dizendo que não cabe manifestação de conformidade contra a decisão que considerou não declarada a compensação, né? Sem prejuízo lá do recurso hierárquico. Né? Pois é, deveria ter apresentado o recurso hierárquico, né? Mas foi aceita a manifestação, a DRJ julgou, aí eu ia assistir a defesa dele se eu não apreciasse os... Né? Mas a DRF errou. Verdade, você tem razão.
Ok. Podemos votar? Então a gente está Pior foi a DRJ, né? A DRJ Também. eu devia ter conhecido, né? A DRF não tinha que ter aceito a manifestação, não tinha que ter mandado para a DJ, a DJ não tinha que ter reconhecido, então, mas o erro veio, né? Não, é verdade. Não, a gente já discutiu isso aqui, porque se a gente não conhecer aqui, né, vai ficar a decisão da DRJ que também não muda. Não muda a decisão original, né? É. Eu acho que por uma questão de... Aqui, por um princípio de eficiência, é melhor a gente decidir logo essa história e acabar com ela, mas... Foi o que eu pensei. Mas há uma incorreção processual grave aqui. Tem. A incorreção processual Mas eu gravíssima. não sei se a gente aqui no CAF pode devolver e dizer, ó, tinha que ter sido apresentado recurso hierárquico. Não foi? Mas aí que tá, a gente vai aqui a gente teria que anular a decisão da DRJ, mas aí vai anular, a gente não pode obrigá-los a decidir do jeito que a gente quer. Porque aqui não tem um elemento, não existe um vício, né, que macule. A gente poderia dizer o vício é porque ele não deveria ter sido admitido, entendeu? Mas eles conduziram o processo de admissão e entenderam que sim, então não tem jeito. Eu acho que aqui não tem outro jeito. Pelo princípio da eficiência, é melhor a gente... E eles abriram um litigioso que não devia ter aberto, né? E a decisão de origem não está errada. Não. Então, o ato administrativo original é rígido. E não adianta a gente partir, porque de dizer, não, a decisão da DRJ contém um vício, vamos anular. Aí vai voltar lá, o cara vai conhecer e vai negar provimento. E a opinião deles é essa. Eles acham que devem conhecer e resolver o assunto. E o cara vai recorrer e vai parar no nosso colo de novo. Ok. Podemos votar, então? Eu posso votar. Os itens 127 a 132. Doutor Marcelo? Acompanhe, professor Ari. Muito obrigada. Obrigado pelo professor. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Eu acompanho. Só um esclarecimento aqui, me parece que esse pedido é só de ressarcimento, por isso que ele está caminhando. Pelo despacho decisório, está lá que é só ressarcimento. Então, acho que está correta aí a decisão da DRJ. Eu acompanho o doutor Ari. Também, nessa altura do campeonato, não adianta achar certo ou errado, eu a gente ia decidir. Ok. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Com o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos. Conhecer parcialmente o recurso voluntário, na parte conhecida, rejeitar a preliminar apresentada, negar provimento e não reconhecer o direito creditório pleiteado. Bom, com isso, encerramos o julgamento dos itens 127 a 132 e pergunta ao doutor Ari se nós podemos julgar o 133 e o 134. Podemos. São diferentes, né? Então, de cada vez. São diferentes, são matérias completamente diferentes. Então, vamos para o 133, cuja recorrente é M. Gomes Prachedes Eireli. Também de relatório do doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Me desculpe, eu vou dar uma lida aqui no relatório, porque eu já não lembro mais. Dois processos desses foram julgados, acho que em dezembro do ano passado, e esse aqui só voltou agora, porque eu tinha pedido uma diligência, porque é o seguinte, vocês me dão licença aqui de ler uns pedacinhos do relatório para eu me localizar. Contra a empresa, foram lavrados autos de infração, os processos foram juntados por anexação para exigência de créditos tributários adiante especificados. Tem aqui uma tabelinha com fins e PIS, tem aqui os valores. De acordo com as informações, foram apuradas as seguintes irregularidades. Diferença entre o valor escriturado e o declarado, apurada por meio de procedimento de verificações obrigatórias.
diferença entre o valor escriturado e o declarado pago, apurada por meio de procedimentos, gerando falta de pagamento da COFINS e do PIS. Os cálculos do débitos apurados estão demonstrados, devidamente cientificada, a contribuinte apresentou a seguinte defesa. Bom, esse foi o... agora está aqui houve diferença entre o escriturado e o pago. Ela escriturou um valor e pagou a menor. E aí ela justificou esse pagamento a menor porque ela excluiu, lá da base de cálculo, as contribuições de receitas de exportação, receitas de venda para a Zona Franca de Manaus. Ela tinha excluído outras coisas aqui. Aqui, ó. Verificando esses erros, apresentou o DCTF retificadoras no intuito tão somente de sanar as falhas, porque não tinha contabilizado na base de cálculo das duas contribuições as receitas de exportação, as receitas de vendas para empresas comerciais exportadoras. Vocês desculpem o barulho, é que aqui pertinho está sendo feita uma obra, tem um prédio sendo construído, de vez em quando tem uns barulhos estranhos aí. E as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus. Por conta dessa divergência, a fiscalização foi lá saber qual o motivo, e foi isso que ela disse. Acontece que analisar a legislação tributária vigente, bem como a forma de apuração da base de cálculo apurada, chegou à conclusão de que o fiscal não levou em consideração que as receitas de exportação para o exterior, as vendas para empresas comerciais exportadoras, para a Zona Franca de Manaus e as receitas financeiras não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme notas fiscais apresentadas. Esses foram os motivos das diferenças que a recorrente apresentou. Ela colocou que é importante frisar que o auditor fiscal teria o dever de levar em consideração que a autora faz jus ao incentivo fiscal decorrente de exportação de venda para empresas exportadoras e de vendas para a Zona Franca de Manaus, que reduz consideravelmente os valores supostamente devidos a título de PIS e COFINS. Na época da lavratura do auto de infração e até da decisão da DRF e da DRJ, o Supremo ainda estava julgando o caso da Zona Franca de Manaus, se as receitas para a Zona Franca, de vendas para a Zona Franca eram isentas ou não. Depois saiu o STJ definiu que eram isentas, né, que não cumpriam a base de cálculo. E aí a delegacia de julgamento decidiu aí que houve insuficiência do recolhimento, que ela excluiu da base de cálculo as receitas de exportação, a DRJ, dizendo assim, de acordo com o disposto no artigo 6º da 10.833, porque esse caso aqui trata de COFINS, a COFINS não incidirá sobre receitas decorrentes de operações de exportação, devendo dessa forma ser comprovado pela empresa perante a fiscalização e navegação a existência dessas operações. A DRJ disse o seguinte, ele excluiu alguns valores porque a empresa não apresentou notas fiscais que comprovassem a exportação para a Zona Franca de Manaus, ou para a Zona Franca não, ou que comprovasse a exportação dos produtos ou a emissão de depósito alfandegado. Não houve essa comprovação, então a DRJ só excluiu um pedacinho. Quanto às receitas de vendas, as vendas para a Zona Franca de Manaus não estão fora do campo de incidência da COFINS. Nessa época ainda se considerava, quanto ao crédito presumido do IPI, em relação a sujeitas a não faz jus ao crédito presumido do IPI, de que tratam os artigos 9363, a DRJ achou que a pessoa jurídica não fazia. Quanto às receitas financeiras, a partir de fevereiro de 99, a base de cálculo da COFINS incluía as receitas financeiras. E assim para o PIS também. Nesse caso aqui, foi COFINS, se não me engano. Bom,
Recorrente apresentou um recurso voluntário, discutindo a isenção das vendas para a Zona Franca, para as exportadoras, crédito presumido. O que ela discutiu é o seguinte: a base de cálculo da contribuição deve ser apurada pelas receitas auferidas e não pelos valores faturados. Primeira razão de recurso. As outras receitas não devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição para o PIS, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade. Por que ela fala isso? Porque a fiscalização foi no livro de ICMS da empresa, não nos livros contábeis, mas foi no livro de apuração do ICMS da empresa, pegou a receita faturada e considerou como receita bruta, foi essa receita que ele tributou pelo PIS e pela COFINS. Aí a recorrente está dizendo, não, você não tem que pegar as receitas faturadas, mas sim as receitas auferidas na minha contabilidade. A outra razão de defesa é as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus não devem compor a base de cálculo. As receitas de exportações diretas e indiretas para o exterior não devem compor a base de cálculo. Exportação direta é aquela que vai direto ao exterior, a indireta é através de uma comercial exportadora, preponderantemente exportadora. A contribuição para o PIS e a COFINS não podem incidir sobre a parcela referente ao ICMS. E, por fim, o crédito tributário não pode ser acrescido de multa de 75% de ofício. Foram essas as defesas da contribuinte. Diz um monte de coisa aqui, mas basicamente é isso, para fazer um resumo do caso. E aí, aconteceu uma coisa até surpreendente. Existiu um ofício emitido pelo fiscal autuante para o CARF, dizendo que eu vou ler aqui para vocês. As folhas 541 dos autos digitais consta do documento memorando tal que o auditor fiscal comunica trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte. Diante dessa informação, eu pedi uma diligência para que a unidade de origem juntasse aos presentes autos cópias das seguintes peças das ações judiciais citadas. Por isso que foi baixado em diligência, 2 vieram em dezembro e esse aqui só chegou agora em fevereiro e só deu tempo de pôr na pauta agora. Então, essa informação que não existia em nenhum lugar do processo, de que ele tinha movido ações judiciais, mudou o rumo do julgamento. Porque até então, teria que se analisar toda a defesa dela. Mas aí, eu coloco aqui já no princípio. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço parcialmente, com exceção dos seguintes itens do recurso apresentado: receitas de exportação direta e indireta, receita de vendas para a Zona Franca de Manaus e a imunidade tributária das receitas de exportação. Por que eu não conheço disso? Porque estão sendo discutidos judicialmente. Eu vou dizer aqui mais tarde. Quanto à defesa, quanto a receitas auferidas e receitas faturadas, eu estou dizendo aqui que, na época, com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 3º, a base de cálculo da contribuição do PIS/PASEP foi definida pelo artigo 3º da Lei 9.715, de 98, que dizia que na receita bruta não se incluem as vendas de bens e serviços canceladas. É definida como receita bruta aquela proveniente de venda de bens nas operações de conta própria, dos preços dos serviços prestados e tudo mais. Por isso, portanto, sendo já na base de cálculo da COFINS, restou definida pelo artigo 2º da Lei Complementar 70. A contribuição de que trata o artigo anterior será de 2% e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta. Portanto, sendo que diante destas determinações legais, o faturamento será considerado a receita bruta das vendas de mercadorias e mercadoria correta, a fiscalização adotará como base de cálculo o total das receitas de venda, considerando as exclusões devidas. Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade. Considerei, à época, diante da legislação apresentada, que a fiscalização foi correta em pegar o faturamento, que esse
correspondia à receita bruta. Quanto à inclusão das outras receitas, que as receitas financeiras, a recorrente defende que, conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos e nas planilhas anexas ao auto de infração, pode-se observar que o ilustre auditor incluiu as outras receitas na composição da base de cálculo da contribuição. Apesar de mencionar que as receitas foram extraídas do livro Razão, há de se ressaltar que é justamente nos livros Razão onde se encontra a contabilização das receitas financeiras. Por seu turno, as receitas financeiras não são tributáveis pela contribuição. Eu estou dizendo que não existe razão parcial, porque, com relação à contribuição do PIS/PASEP e com relação ao FIS, instituiu o regime não cumulativo, a Lei 10.637 e a Lei 10.833 resolveram que todas as receitas auferidas pela recorrente são base de cálculo das contribuições. Verifica-se desse modo que a legislação utilizou um conceito amplo de faturamento, o qual engloba todas as receitas auferidas pela empresa, com exceção apenas daquelas expressamente excluídas por lei. Portanto, a partir da vigência das leis 10.637 e 10.833, a empresa passou a sofrer tributação pelo regime não cumulativo. Portanto, nego o provimento ao recurso neste quesito. O fato de serem outras receitas e não terem sido identificadas são receitas e estão englobadas no conceito atual da 10.637 e 10.833. Ari, eu queria até te fazer uma pergunta nesse ponto aqui. Porque eu estou vendo que a argumentação dele aqui é toda com base na 9.718. Inclusive ali quando ele fala do regime de caixa, né? Receita oferida, receita faturada, né? É regime de caixa que ele está querendo tributar, né? Sim. Então, deixa eu perguntar para você. Eu vi lá na ementa, e também não consegui identificar esse nota de infração, mas na ementa está dizendo que ele é do regime não cumulativo, né? É. Ele é do não cumulativo, certo? É. Ah, tá bom. Quanto à receita de exportação direta e indireta, receita de vendas para a Zona Franca de Manaus, imunidade tributária, receitas de exportação, de acordo com as informações trazidas aos autos, em atendimento à resolução emitida por esta turma, solicitando diligências para que se juntassem peças das ações judiciais impetradas, diante da notícia trazida pelo documento que eu citei agora, e ainda também pelo conteúdo dos autos do processo 180.00.4810, que está anexo a um destes processos, referente a informações prestadas pela Procuradoria nestas ações, do qual extraímos os seguintes trechos referentes às ações judiciais impetradas pela recorrente. Aí eu colei aí o que trataram-se na origem de duas ações de conhecimento, ação declaratória tal e ação declaratória tal. Numa delas, requer, uma vez tudo alegado e provado, a apresentação, declarado que não existe, como nunca existiu, relação jurídica válida que obrigue a autora a incluir as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus na composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que tais receitas sempre foram equiparadas a verdadeiras exportações. Esse é o objeto de uma das ações. Na outra ação, requer, uma vez tutela antecipada, de forma que seja definitivamente declarado que não existe, como nunca existiu, relação jurídica válida que obrigue a autor a recolher PIS e COFINS, sem que seja observado os créditos presumidos decorrentes de exportações indiretas e de exportações para a Zona Franca de Manaus. Diante da similitude das demandas, houve reconhecimento de conexão entre as causas, as quais foram julgadas conjuntamente, a despeito de cada processo caminhar de forma independente grau recursal. Essas foram informações da Procuradoria. As ações foram julgadas numa só sentença, apesar de serem terem objetos distintos. E aí eu trouxe trechos da sentença de primeiro grau. Está aí, fala sobre, nas folhas... esse aqui, o meu formulário que eu tinha feito, ele
ficou todo cheio de risquinho, eu troquei para esse formulário antigo. Mas se vocês estiverem seguindo, tem 16 páginas aqui, na página 12, tem aí a sentença de primeiro grau, que fala sobre exportações indiretas, fala sobre as vendas da Zona Franca de Manaus e fala sobre as receitas de exportação. Verifica-se no caso presente em exame, aí eu estou no meu item 22, que a causa de pedido da ação judicial impetrada pelo recorrente se confunde com as razões do processo administrativo. Portanto, clara está a coincidência de objetos, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, e aí, nesse caso, para esses assuntos, eu apliquei a súmula CARF número 1, que é por causa da concomitância, e portanto, em razão da matéria em julgamento para este CARF encontrar-se contida na matéria submetida à análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a súmula CARF número 1. Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas à matéria e objeto das ações, cabendo à unidade administrativa de origem a verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos de sua decisão sobre a matéria em questão. Assim, nestes quesitos, não conheço do recurso. E, por último, sobre ICMS, da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Alega a recorrente sobre a impossibilidade de constituir crédito de contribuições incidentes sobre a parcela relativa ao ICMS. Apesar de a matéria não ter sido trazida nas alegações de defesa apresentadas em fase de impugnação, entendo que após a apreciação da matéria pelo STF e a publicação de acordo em recurso extraordinário na sistemática de repercussão geral, portanto, atingindo todos os que foram afetados pela legislação considerada inconstitucional, tal matéria tornou-se de ordem pública, devendo ser apreciada por este órgão julgador. Adotando tal premissa, assiste razão à recorrente, porque a solução definitiva da lide foi dada pelo STF, no recurso extraordinário 574706, através do qual seu plenário fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Aí eu trouxe a ementa do recurso extraordinário e, diante da repercussão geral contida nesse recurso, que vincula o julgamento administrativo no âmbito do CARF, conforme previsão regimental específica do artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, este órgão julgador deverá segui-la. Sobre este assunto, a Receita Federal expediu a solução de consulta interna 13 de 2018 e a instrução normativa 1911 de 2019, né, dizendo como se procede à exclusão da base de cálculo do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS do ICMS. Tem lá um monte de procedimento. Assim, dou provimento ao recurso nesse quesito. Por último, tem dois argumentos aqui que ele apresentou em recurso. Sobre a multa confiscatória, alega a recorrente que a multa de 75% tem caráter confiscatório, por tal motivo não poderia ser exigida. A multa aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei 9.430, portanto, diante deste fundamento, a desconstituição de tal penalidade teria como consequência a discussão da constitucionalidade do texto legal. Aí eu apliquei a súmula CARF 2, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade, e neguei provimento a este recurso. Ele disse que, alega, é o último ponto, alega a recorrente que a COFINS e o PIS devidos, referentes às competências de janeiro, fevereiro e março de 2004, encontram-se devidamente parceladas no PAEX, aquele parcelamento excepcional, e, consequentemente, não poderiam ser objeto de cobrança no presente processo. A opção a qualquer modalidade de parcelamento é motivo de suspensão do crédito tributário, nos moldes do artigo 151.6 do CTN. Também é fato que, para optar a qualquer modalidade de parcelamento, o contribuinte deve renunciar às discussões judiciais e administrativas que envolvam o débito, objeto do parcelamento. Portanto, quanto a estas alegações, deve a unidade de origem
verificar sua implicação, analisando seus registros, não cabendo a este CARF qualquer manifestação a respeito, pois que parcelamento é modalidade de cobrança do crédito tributário, matéria cuja competência não é deste CARF e, portanto, não conheço recurso neste quesito. Assim, no final, conheço em parte o recurso voluntário, em virtude de concomitância, e na parte conhecida, rejeito... Ih, faltou um pedaço aqui. Rejeito a preliminar referente, aquela preliminar que eu rejeitei quanto a... Bom, e no mérito do provimento, parcial provimento ao recurso voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS. O meu voto, presidente, faltou um pedaço aqui que eu rejeitei a preliminar... Quanto ao... Feridas receitas... Acho que não teve preliminar, teve? Teve. Será que não? Então é por isso que o seu voto chega direto aqui na receita oferida, receita faturada. Mas esse ponto parece que ele tratou como preliminar. Ele pediu nulidade do auto por causa disso. Tá, verdade. Por isso que eu rejeitei a preliminar. É que ele disse que o auto é nulo porque teve motivação incorreta. Mas isso é mérito, né? Então, mas ele disse que ele falou que é preliminar, eu julguei como preliminar, para não fugir. É meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Lee. Sim, doutor Zedão. Eu teria duas observações. Com relação ao regime aí, janeiro ela estava no regime cumulativo. Não sei se o auto abrangeu o mês de janeiro. Com relação a receitas financeiras aí, existe um decreto aí excluindo essa receita financeira da base de cálculo do PIS e COFINS do regime não cumulativo, se não me engano, para esse período aí. O decreto 5.164, que depois foi alterado e que ele entrou em vigor a partir de agosto de 2004. Isso. Então, a parcela... Então, mas ele não comprovou. Ele disse que lá dentro estão as receitas financeiras só. Agora, quais são essas receitas? Qual é a proveniência? Se é mesmo receita financeira? Sim, mas aí você vai decidir se incide ou não COFINS, ou se a receita financeira está sujeita à tributação ou não, independentemente do valor dela. Imagino, no meu entendimento. Mas eu acho que eu entendi o que o Ari falou. A fiscalização computou na base de cálculo a rubrica outras receitas. Aí o contribuinte veio e disse o seguinte, dentro de outras receitas, há receitas financeiras que não são tributáveis pelo PIS e COFINS, que na verdade é a alíquota zero, né? São tributáveis, mas a tributação está reduzida a zero. Só que ele não comprovou que dentro de outras receitas haveria receitas financeiras. E aí eu concordo com o doutor José Adão, Ari, eu acho que esse é o caso, eu acho que você deveria deixar um pouco mais explícito isso no teu voto. Você dizer que você está mantendo a decisão recorrida porque o contribuinte não comprovou que que dentro da rubrica outras receitas, havia receitas financeiras cuja alíquota estava reduzida a zero pelo decreto 5.164 no período de agosto a dezembro de 2004. Obrigado, doutor José Adão, doutor Marcelo. Eu aceito e eu vou colocar no texto do voto, sem problemas. Essa altera a sua emenda. Adapta a emenda ao seu novo texto que você vai colocar, porque pela emenda está dando a entender, se a gente votar, que nós estamos dizendo que ela seria tributada a alíquota positiva. Eu vou alterar. Obrigado. Eu altero. E o mês de janeiro ele estaria sujeito a COFINS cumulativa, né? Porque o regime Mas cumulativo... ele votou pelo parcelamento. Ele está dizendo que ele parcelou. Se ele parcelou, ele tem que renunciar. Aí a delegacia de origem lá tem que ver, porque isso é cobrança, né? Não, mas isso já Ari, você lá no tópico do parcelamento, você diz que você não conhece do argumento. Tá? Porque é cobrança. Isso, perfeito. Então, se você não conheceu, a gente tem que julgar. Se você não conheceu aquele argumento do parcelamento, a gente tem que julgar janeiro, fevereiro e março.
Se eventualmente esses débitos estiverem parcelados, eles não vão ser objeto de cobrança. Ah, sim, mas eu vou colocar, de acordo com a observação de vocês, que eu concordo, eu vou colocar na parte das receitas financeiras, essas receitas não serão... Agora eu estou achando estranho, janeiro, fevereiro e março no cumulativo e a partir de abril no não cumulativo, como é que pode isso? Não sei. Não, seria só janeiro no cumulativo, né? Mas tudo bem, mas então eu continuo. Como é que pode ficar em janeiro no cumulativo e o resto no não cumulativo? Que, por exemplo, a opção pelo lucro real é para o ano inteiro. Não, mas é a vigência da lei. É a vigência do regime não cumulativo. Antes, independente de lucro real ou não, todo mundo estava... Mas o PIS já estava... Não, mas o PIS já estava vigente. Não, aqui é COFINS. É que aqui é COFINS. Esse é de COFINS. Não, é porque aqui está 10.637. Aí Nossa, você está equivocado, é 10.833. As duas aqui. Não, estão as duas. Então tem PIS aqui então também. tem que ver. Tem PIS e COFINS no alto. Perfeito. A COFINS está perfeita, doutor Zé Adão. Agora o PIS já existia. Sim, É que sim, já existia. Nesse isso alto, existia. ele lançou PIS e COFINS no mesmo alto. Esse processo é PIS e COFINS. Tá, mas é porque com relação ao COFINS, na COFINS cumulativa, a nossa questão seria a inclusão de outras receitas na base de cálculo. sim. Aí o questionamento seria a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º. Normalmente... Aí a gente teria que dar provimento por causa disso. A gente deveria excluir as outras receitas por causa disso. Sim, porque normalmente, às vezes, no auto de fração ele já separa. Ele lança um período cumulativo e outro período não cumulativo. Ele deve ter feito isso. O fiscal fez isso. Então é correto com relação à receita financeira. De qualquer maneira, ele não vai poder excluir da base de cálculo. Sim. Ou tributar a alíquota zero. No caso do cumulativo é excluir, no não cumulativo a alíquota zero. Sim. Eu vou alterar a parte das receitas financeiras, como vocês falaram. Agora, quanto ao parcelamento, esse caso dele é COFINS. Ele parcelou. Você não está conhecendo, Hã? Você não está conhecendo? Não. Então você tem que julgar. Não, porque parcelamento não existe. Se não existe... Não, eu não disse isso. Eu tô dizendo quando você não conhece, é como se não existisse para aquilo. Não, ele está querendo dizer que ele incluiu isso no parcelamento. Mas ele não comprovou. Eu posso conhecer dessa parte porque isso é cobrança de crédito. Quem cuida disso é a unidade de origem. Ele tem que excluir do auto de infração essa parte e colocar em parcelamento. Ari, porque é débito. A adesão ao parcelamento, ela implica em desistência da parte correspondente do recurso voluntário. Mas eu entendi aqui que a gente não tem como ver isso. Ele não apresenta. Então, não tem, por isso que eu disse que a unidade de origem tem que ver isso. Pois é, então se isso não existe nos autos, ele não fez pedido de desistência formal. Não, mas aí não é de desistência. Pelo que eu entendi, ele falou assim, ele fez um auto de infração de algo que eu já confessei em parcelamento. Ele não poderia ter lançado. É isso que está argumentado aqui, ó. É verdade. Mas ele não apresentou os documentos de adesão. Não. Entendeu? Eu acho que se ele não apresentou os documentos de adesão, eu acho que seria caso de negar provimento ao argumento por falta de apresentação dos documentos. Tá? Porque, por exemplo, se ele poderia ter peticionado os autos, desistindo da contestação desses 3 meses da COFINS, dizendo que teria aderido ao parcelamento. Ou ele poderia simplesmente desistir, formalmente desistir, sem comprovar nada. Ele pode desistir do recurso dele. Ele mas pode não desistir. Tem isso não. Eu concordo com você, Marcelo. Eu vou negar provimento nesse quesito por falta de documento que comprove a adesão. Porque, veja bem, se a gente for considerar esse argumento dele uma desistência, aí a gente tem que não conhecer o outro. Mas ele não deixa claro que chama desistência. Ele diz que já optou. Não, eu sei. Eu acho que um caminho, Ari, seria a gente encarar isso aqui como uma desistência dos argumentos correspondentes a COFINS de janeiro, fevereiro e março. Tá certo? E o outro argumento, aí a gente, esse pedido
a gente teria que conhecer e a gente deixaria de conhecer dos argumentos do tópico anterior que pedem a exclusão das receitas dos meses de janeiro, fevereiro e março das bases da COFINS. Entendeu? Entendi. Porque, veja só, se o cara tivesse peticionado os autos, desistindo dessa parte do litígio, o que a gente ia fazer? A gente ia não conhecer dos argumentos correspondentes. A gente ia dizer, olha, ele desistiu formalmente e eu não vou conhecer desses argumentos. É isso que aconteceria, né? Ele precisa só peticionar, ele pode dizer, desisto, e acabou. Se o cara tiver procuração dos autos, vale. Se tiver procuração nos autos, vale. E aqui é isso, eu acho que indiretamente, o que está me parecendo é que indiretamente é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, eu parcelei, eu não quero mais discutir isso. Eu parcelei. Agora, se é verdade ou não, aí por exemplo, eu acho que a gente deveria, conhecer desse argumento aqui, a gente negava conhecimento os argumentos do COFINS de janeiro, fevereiro e março. Aí a gente Quais argumentos não conhece. Aí volta para a delegacia de origem. Na delegacia de origem, o cara vai investigar. Se não tiver parcelamento, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Acho que é por aí. Aí ele vai se ferrar. Não, aí ele vai se ferrar. É isso que está me parecendo, que ele está dizendo, cara. Eu parcelei. Entendeu? Agora, é claro, ele é contraditório, né? Ele apresenta um tópico em que ele contesta a inclusão e no outro ele diz que parcelou. Ele deveria ter dito só parcelei. Sim. Eu tô achando que ele não quis desistir, ele quer apenas que exclua aí da autuação esses 3 meses, alegando que houve o parcelamento, sem comprovar, né? Então, eu acredito que seria negar, porque ele não comprovou esse parcelamento. E como ele não falou explicitamente que quer desistir, prossegue com a análise normal. Eu acredito que seja isso. Porque aí não sabe essa diferenciação aí de desistência, de parcelamento, que o parcelamento implica a renúncia, a desistência. Eu acredito que ele não porque, foi... Marcão, olha só. A Fazenda lançou a COFINS de janeiro, fevereiro e março. Ela lançou. Ele está dizendo que ele parcelou. O que vai acontecer na unidade quando ele for liquidar o acordo, ele vai comparar o lançamento de ofício com o parcelamento. Se tiver diferença, ela vai cobrar. Se não tiver parcelamento, ela vai cobrar. Entendeu? Agora, eu acho que esses 2 tópicos eles são incompatíveis. A gente não pode conhecer dos 2, porque um exclui o outro. Mas ele não comprovou nos autos que ele pediu mesmo? A gente pode, então, Ari, voltar ao início. A gente pode negar provimento por falta de comprovação de que ele aderiu ao parcelamento. Eu mudei esse tópico que eu coloquei. Vai negar provimento por falta de comprovação, e aí a gente aprecia o outro tópico. Agora, eu confesso aqui um incômodo, né? Porque a adesão ao parcelamento implica em desistência, entendeu? Mas é como o Marco falou, né? Como o parcelamento é anterior, né? Então, por isso que ele pede para excluir, porque ele aderiu antes do auto de infração. Né? Então a gente nega o provimento, Mas tem prova. O que a DRJ falou sobre o parcelamento? Ele disse que parcelou, mas não tem nada nos autos. Mas o que a DRJ falou? Ela foi ver no sistema se tinha ou não? Não falou nada. Tem que ver se ele suscitou isso na impugnação para a DRJ, né? Não, ele só falou em recurso voluntário sobre isso. Ter feito isso. Eu acho que a declaração dele no recurso é suficiente. Ele falou que parcelou, o ônus é dele, entende? Ele falou que parcelou, então está renunciado essa questão. E o fato dele ter feito os dois argumentos, dizendo que parcelou e também contestando a incidência, enfim, nesses 3 meses, é que indiretamente está pedindo provavelmente até uma revisão do parcelamento, por exemplo, entendeu? Algum reflexo do julgamento aqui no parcelamento. Então, não tem uma forma clara prevista de renúncia. A questão o parcelamento implica em renúncia, ele declarou que renunciou. Entende? Eu acho que não precisa ver essa investigação, porque esse ônus é dele. Ter parcelado é uma faculdade dele. Se ele diz que parcelou, parcelou.
Isso. Né? E isso não precisaria ter vindo também para a DRJ, ele pode ter usado argumento só agora. Não vejo nenhum problema de existência agora e não no início do processo. Então, acho que a gente tem que partir da premissa que ele declarou que parcelou. Né? E aí, no momento que ele declarou... E aí, o que eu entendi do voto do Ari foi exatamente isso, que, na verdade, quando ele declarou que parcelou, está renunciado o direito em relação a esse tópico, por isso que ele não conheceu dessa parte. Não, ele conheceu do tópico. Não, mas ele conheceu e negou ele falou aqui, não conheço o recurso nesse que o meu... Mas ele não tem que conhecer dos argumentos correspondentes a COFINS de janeiro, fevereiro e março. Porque é o período que diz que separou ali. Entendi. Separou os dois. Verdade. Então, na verdade, ele verifica que houve parcelamento por causa da declaração no recurso voluntário e, por causa disso, ele não conhece os argumentos referentes a esses 3 meses. Né? Agora, eu acho que aqui o parcelamento a gente não pode dizer que não conhece, né? Não, na verdade é uma informação trazida para não conhecer em relação ao direito ao qual esse parcelamento se refere. Exatamente. Esse item G aqui não é um item a ser sobre o qual devemos deliberar. É uma informação nos autos. A gente não deve negar provimento ou dar provimento. Esse item G seu é premissa de não conhecimento do tópico anterior. Isso aí. É anterior, né? Isso. A gente não deve deliberar ou não, é uma informação, é uma declaração que serve como premissa para não conhecer aquele outro, exatamente. Então, nesse caso, a gente parte do pressuposto de que, ao informar que houve esse parcelamento, ele teve a intenção, independentemente, na verdade, de ter intenção ou não, já é renúncia e pronto. De qual parte você está falando, Marcelo? Para nós porque na legislação de todos os parcelamentos vem essa questão e também no regimento interno tem também a questão do não conhecimento. No artigo 78, parágrafo 2º. Então a gente tem a legislação de todo parcelamento vem com isso e também o regimento interno vem com isso. O que acontece muitas vezes é que o contribuinte às vezes não conhece essas disposições e acha que ele pode discutir mesmo tendo parcelado, porque daí lá na frente ele vai ter um reflexo de redução no valor consolidado do parcelamento, mas isso não é o que acontece. A revisão de parcelamento não é a nossa competência. Então, na verdade, tem contribuinte que fala de parcelamento. Nós já tivemos aqui um caso em que o advogado do contribuinte veio sustentar, falando do mérito da questão, sendo que ele próprio juntou até o termo de adesão de parcelamento. Então, eu acho que é um pouco, às vezes, de desconhecimento em relação a esse fato que a gente tem legislação sobrando de que parcelamento é renúncia do direito. E pior ainda, o regimento ainda fala que a renúncia inclusive, se tiver parte deferida a favor dele. Né? É verdade, Se tenha ganhado alguma coisa em primeira instância, ele perde tudo, porque, na verdade, é uma renúncia total, né? Aqui, pelo menos, parece ter especificado que são os 3 meses apenas, né? Confissão irretratável. Marcelo, fica incompatível os argumentos sobre o mérito de inclusão de receita financeira e de receita oferida em relação ao primeiro trimestre, é isso? Aí ele tem que separar, assim, em relação ao primeiro trimestre, não vou analisar a receita financeira, nem essa questão da receita bruta, porque está incluído no parcelamento e isso desistiu do recurso. Só para deixar explícito isso no voto. Essa é a sua ideia? É isso. Então, na parte da receita oferida, receita faturada, eu tenho que dizer que... É na inclusão de outras receitas. Foi ali que você falou da base de cálculo da COFINS de janeiro, fevereiro e março. Que a gente estava aqui discutindo a questão da alíquota zero, não sei o que mais. Não, mas da receita oferida também, né? Do regime de caixa, regime de competência também, né? Porque aquele que o Ari tratou como preliminar. Nesse tópico eu tenho que dizer que eu sim, também abrange, é verdade. Então, vocês acham que nesse tópico das outras receitas eu tenho que dizer que não conheço quanto aos meses de janeiro, fevereiro e março, é isso? Isso. É o primeiro trimestre. Todos os argumentos atinentes aos períodos de apuração de janeiro, fevereiro e março, você não vai conhecer. Poderia jogar esse tópico aí, não sei, só que você está seguindo a ordem, né? Esse tópico do parcelamento,
Lá para cima. É Lá verdade. para cima e diz que a análise seguinte será feita sem considerar janeiro, fevereiro e março. E pronto, manda ver. Eu segui a ordem do recurso, né? De abril em diante, é. Mas Eu aí é segui- com eu você, segui Ari. a Do ordem. jeito que você fizer, eu acredito, aceito e concordo. Não, eu só quero que vocês me ajudem a redigir o item das outras receitas que eu me confundi aqui, como vocês Não, me ajudem a redigir. essa ideia que o Marcão deu é boa. Coloca no início do voto, logo depois que você fala que item C, D, H está fora do processo, tratemos do razão do recurso. Aí você coloca da questão do PAEX, que ele aderiu para o primeiro trimestre de 2004 ao parcelamento. Então, toda análise de mérito que se seguir será uma análise de mérito para os argumentos a partir do segundo trimestre de 2004, excluindo o primeiro trimestre. Interessante que na DCTF dele ele não declarou parcelamento, só tem compensação. Então, eu não tem nem nada no processo que me garanta que ele tem parcelamento. Só quem pode saber é a DRF. A DRJ nem se manifestou sobre isso, porque ele não falou em impugnação. Ele veio dizer em recurso voluntário, que já tinha parcelado. Mas ele pode ter aderido depois, né, o Ari? Então. Mas se é verdade, depois da primeira... Ele pode ter Quando é aderido o PAEX? Eu nem lembro de quando é o PAEX. Acho que é 2003, 2004. Você não era nem nascido, Salvador. Você tem tempo que não acaba mais. O Marco deve saber. Fizeram parcelamento A Sabrina estava na creche nesse tempo. O Marcão sabe de cor os 358 parcelamentos que existiram. Cada ano era um. Cada um tinha um número, cada um tinha uma regra, coisa horrível. E você parcelava, reparcelava, reparcelava, Você refis. Ele não aderiu ao parcelamento, pela DCTF, ele não aderiu ao parcelamento nenhum. Por quê? Porque está zerado a DCTF dele, não teria nada que parcelar. Ele declarou a contribuição da DCTF e declarou só pagar débito zero. Por quê? Porque talvez ele tenha aderido mesmo depois do auto de infração, né? O PAEX é de 2006. Então, foi depois de quando que é o auto, Ari? 2004. Não, o período base é 2004, né? Lavratura, Constituição. Meus amigos, eu estou com um problema particular aqui, que eu olha só, presidente, eu preciso de 2 minutinhos, que eu preciso abrir aqui uma porta, porque meu filhinho está chegando com a minha irmã, do colégio, eu preciso abrir a porta aqui para eles. Eu posso até levantar rapidamente e voltar, eu acho que não precisa do intervalo, mas eu posso levantar um instantinho e voltar? Ok. Sim. O auto é de 2005. Posso dizer? Claro, Marcelo. Como é rápido, eu acho que não precisa parar a gravação, né? Eu vou bem rapidinho, tá? Eu vou bem rapidinho. O PAEX foi instituído pela medida provisória 303 em 2006 e ela foi publicada no dia 29 de junho de 2006 e o prazo para adesão foi 15 de nove de 2006. Então foi isso mesmo, ele sofreu auto de infração, aí depois que ele aderiu ao parcelamento, aí ele traz na defesa dizendo que ele aderiu, né? Aí sim, é uma desistência mesmo. Mas ele teria que ter dito, né? Aí fica a pergunta, aderiu ao parcelamento só para o primeiro trimestre? Você pode a motivação, a base de causa para os outros meses são tudo a mesma coisa e o cara, não, esses 3 meses eu vou reconhecer. Muito estranho, né? É muito estranho. Mas é isso então. E uma coisa interessante que eu estou lendo aqui eu não lembrava desse parcelamento, mas uma coisa interessante que está dito aqui nesse parcelamento é que a desistência do recurso administrativo é feito direto para o delegado. Entendeu? Sim, tem que apresentar uma declaração pro delegado, a desistência de processo administrativo e recurso. Tanto esse aceita a opção, não sei o que lá. E agora? Deixa eu ver se eu abro o PDF aqui, peraí. A questão é que ele não trouxe documentos que comprovam o parcelamento, então a gente tem que acreditar no que ele falou, e acreditando no que ele falou é desistência. A questão é essa, ele declarou, é o direito dele tanto de parcelar quanto de recorrer,
né? Por isso que eu acho que a declaração valeu para nós, até porque ele não deveria ter apresentado esse documento colocado no parcelamento para nós, era para o delegado. Não, é verdade. Eu já peguei processo em que eles desistem mesmo parcialmente, que está todo documentado. O cara apresenta o requerimento para a DRF, desistindo, parcial ou integral, tudo destruído nos autos. E outra coisa... Inclusive a própria DRF vai fazer a apartação dos autos lá. Sim. Então eu acho que nesse caso aqui, esse cara não parcelou foi nada. Tá? Tá com cara de não ter feito parcelamento, mas... Como? Eu vou parcelar 3 meses e os 9 meses restantes, eu Ele não concordo. parcelou, acabou se prejudicando, então, porque 3 meses aí vão ser excluídos do recurso voluntário. E a partir do momento que ele afirmou que parcelou, né, tem que tirar esses 3 meses do litígio. Eu não tiraria, não. Outra coisa, já mudando de assunto, os embargos do recurso extraordinário do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS estão agendados para julgamento no dia 2 de abril. Agendados, né? Você vai Os sair embargos? lista, os embargos. Sim. 2 de abril. Para ver a modulação, né? E a Procuradoria está super entusiasmada com a modulação, parece. Todo ano em abril colocam na pauta, né, esse processo, esses embargos. Tem uma especulação, se a especulação não é nenhum pronunciamento oficial, mas quando veio a modulação do software, foi falado que a modulação do ICMS ia ser também na mesma linha, né, no sentido de colocar vários itens de hipóteses e aplicar a solução daquela hipótese, como foi feita no software recentemente. Mas, enfim, a gente não sabe, não é nada oficial. Se não houver uma modulação favorável à Fazenda Nacional, eles vão ter que aumentar mais o preço dos combustíveis e as comunicações, que é onde é a facilidade de tirar dinheiro, é de combustível e comunicações. Alguém tem que pagar o salário do Legislativo e do Judiciário. Vai dar problema. Nesse ponto aí do ICMS, eu acho que a turma sabe minha posição, eu vou divergir do Ari, né? Eu acho que ele também já esperava por isso. Não é na seara administrativa que a gente tem que discutir esse crédito, porque aqui, se a gente der, é definitivo, né? E no próprio judiciário já veio a ordem do STF para suspender os julgamentos, né? A minha ideia que deveria acontecer aqui no CARF é sobrestar também. Mas como vigorou aqui na turma o entendimento de que não há no regimento a previsão para sobrestar processo por conta de processo judicial em andamento, né? Então, a minha alternativa é negar provimento. Eu acho que não teria efeito para... a modulação pode... Se for igual do software, então, que aí ele colocou para quem não tinha ação judicial o que ia acontecer, para quem tinha ação judicial o que ia acontecer. Então, assim, eu acho um pouco arriscado conceder isso administrativamente para quem não está discutindo isso no judiciário. Justamente porque a gente conhece a posição da turma, é que eu coloquei que os embargos sejam julgados no dia 2 de abril. A gente conhece a posição de todos, enfim. Fica a questão sempre do regimento interno que fala em decisão definitiva, né? Então, decisão definitiva, a maioria que para atrás de julgado, ao passo que, na verdade, o que está acontecendo é que o embargo está sem efeito suspensivo. E o que o Supremo fez foi pedir para evitar a subida dos recursos dos TRFs. Evitar a subida, porque senão eles vão ficar lá parados mesmo. Entendeu? Mas o próprio contribuinte do caso não está aproveitando. Ele pediu para aproveitar e a Carminúcia disse que não pode aproveitar enquanto os embargos não forem julgados. Então, então eles deveriam ter dado uma liminar, né? O correto seria ter dado uma liminar de efeito suspensivo, porque o embargo não tem efeito suspensivo, eles não deram a liminar, é isso que é complicado, sabe? Então, você tem um recurso sem efeito suspensivo e você não pode aplicar a decisão que não tem efeito suspensivo. Só que a Receita normatizou isso, né? Pela solução de mas normatizou para os definitivamente julgados, né? Não, para quem tem ação. Entender que aqui não é para quem tem ação. Então, são apresentados em julgado a solução de consulta. Não para esses casos aqui. Exatamente. Olha, com relação ainda a esse contribuinte aqui, na impugnação ele não alegou o parcelamento. Pelo menos pelo resumo da DRJ, que ele não alegou o parcelamento.
mais um indício que ele não parcela nada. Ele está Não, trazendo é isso isso que eu tô tentando aqui. ver, porque assim, se o auto de infração de Ele só veio em 2005, recurso e ele fez a falou, já impugnação veio em em março para parcelar. ele fez a impugnação em 2005, o PAEX é de 2006, né? Então, por isso que eu estou tentando ver aqui quanto que é o recurso. Se o recurso for já depois de 2006, que provavelmente é, por isso que ele trouxe isso só em recurso voluntário. Não, porque se o PAEX foi instituído no final de 2006 e o auto de infração é de 2005, ele apresentou a impugnação logo em seguida, né? 30 dias. Então, antes do PAEX, não existia PAEX na impugnação. Só que o meu PDF aqui está muito lento. Cada página que eu movo demora 10 minutos para aparecer a próxima. A Sabrina, que é doutora Sabrina, Baixar do e-processo, baixar da pasta P aí, não dá. é horrível. Não O funciona. recurso voluntário é de 2008. Sim, Sabrina, pode falar? Então, eu acho que ele fez adesão sim, e o processo é de 2007, final 81. Eu achei pelo Comprot, data de protocolo 15/6/2007, parcelamento de débitos PAEX. De 2007? Isso, junho de Saber quando foi o 2007. recurso. A gente sabe a data do recurso. 2008. Recurso Então, 2008. Por isso. Ele entrou em... Obrigado, doutora Sabrina. Ele, na época da impugnação e do recurso da manifestação, ele não tinha nem optado, talvez, porque nem existia o PAEX nessa época. Mas por que ele só optou uns 3 meses? Talvez porque são os meses da cumulatividade, não sei, isso é ele quem resolve. Mas o que eu fiz, eu adotei o procedimento que vocês me orientaram. Eu fiz como o doutor Salvador falou, eu coloquei a história do parcelamento em primeiro lugar e estou dizendo que, diante da renúncia desses meses, os tópicos seguintes não incluem os meses de janeiro, fevereiro e março de 2004. É isso, né? Mas a gente teve caso aqui que nós não sabíamos do parcelamento porque o contribuinte não falou nada. E a gente fez o julgamento do processo normalmente, conheceu, julgou. Só que a unidade de origem impetrou os embargos inominados, mostrando que ele tinha compensado. E aí a gente teve que acolher esses embargos nominados e não conhecer, para alterar o julgado, né? Eu peguei o embargos desse, né? Cancelar o voto do acordo. Isso, para dar efeito infringente para não conhecer o recurso. Então, aqui, se bater lá embaixo e, porventura, ele tiver parcelado mais do que esses 3 meses que ele declarou, aí vai voltar para a gente como embargo nominado nesse sentido. Aí a gente não tem como saber. Dá para ver aí, Sabrina, o processo? O que ele eu parcelou? mandei o número para vocês, mas não dá para No Comprot não dá para saber. Isso. A gente mas não é é o processo. assunto do processo, né? Então. É que você não tem consulta do processo. Mas o Ari e o Marco, eu acho que o Ari e o Marco conseguem ver, não conseguem? No processo. Vê aí, Marcão, se você consegue. Eu já tô com o processo aberto aqui, tá fazendo download aqui. Eficiência. É ninja, rapaz, isso é ninja. Tô vendo aqui. Marcão, mais conhecido como Bruce Lee da Receita Federal. Sabrina, você mandou o número do processo, foi? Sim, mandei no chat para vocês. Foi no chat. Aqui no Meet mesmo. Olha. Presidente, vou sair 3 minutinhos aqui para ir ao banheiro aqui. Rapidinho. Acho que seria bom dar um intervalo pra gente ver, né? E depois volta depois do intervalo. A gente pode retomar tarde também. A gente quase terminou a sessão, né? Isso. Que já são... Não sei. O que vocês acham? Um intervalo ou a gente retoma tarde?
Que a gente nem fez intervalo de manhã. Eu acho que são 11h34. Acho que intervalo aí a gente já sai direto. Minha opinião. Tá bom. Então é melhor só vamos Então acho que não dá para concluir, não? É porque a gente tem mais um processo, aí vai ter que retomar essa sessão em função do outro também. O outro processo é um embargo. É coisa bem rápida. Bem rápido. Bom, vocês que sabem. A gente está bem adiantado. A culpa é do Ari. Não sei por que o Ari demora tanto nos processos dele. Eu planejei. Vocês não sabem. Foi tudo... É que nem psicopata. É que nem psicopata. Ele planeja minuciosamente os seus atos, entendeu? Só para dar trabalho. É para me vingar, Salvador. Você foi contra mim ontem ou o que deu? A vingança, né? Você é muito rancor no coração. Rancor, né? Quanto rancor. Afaste de mim esse seu mau sentimento. Esses maus sentimentos. Eu juro para vocês, quando eu vi essa história do parcelamento, eu falei, deu um nó nesse processo. Mas eu já tinha feito tudo, mesmo assim, e eu não podia sair da linha dos outros dois, que eu joguei nessa linha. Só é nesse que ele disse que parcelou. Eu dei uma olhada aqui no processo, né, nesse aí, o final de 2007, 81, tem um despacho nele, lá na página, na folha 150, que diz que, na verdade, isso daqui é a cobrança de débito inscrito em dívida ativa da União, e que ele apresentou, o contribuinte apresentou o pedido de revisão de débito inscrito, alegando ter parcelado esses débitos, ou seja, não são os débitos desse processo que a gente está analisando, tá? Aí a unidade aqui está analisando, né, dizendo que analisa as informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e verifica que foi solicitado realmente o parcelamento pelo contribuinte. Aí passa a expor aqui, né? Mas é uma análise, esse processo se refere a débito no âmbito da TGFN, já inscrito. Então vamos tocar com a informação que a gente tem aqui nos autos. Ele falou que ele aderiu ao primeiro trimestre, vamos tocar com este argumento. É possível que até haja outros parcelados, né? Que a gente nem... Eu troquei o texto lá na pasta, eu coloquei a versão que vocês... Eu acho que a gente tem que trabalhar com a informação que está aqui. Se ele diz que parcelou, a gente não conhece o problema. E o ônus é dele. Exatamente. Geralmente, quando o cara alega isso, ele traz, né, o comprovante do protocolo lá da adesão, enfim. Não dá na versão lá, não, Ari. Pelo menos na conclusão... você mudou, foi o item, né? Não a conclusão. Tá. A conclusão é a mesma. A conclusão tá daquele jeitinho ainda, com um pedacinho faltando. Eu adaptei aí, pelo que vocês me ajudaram aí, eu adaptei, quero saber se vocês concordam. Eu esqueci de tirar da ementa, mas vou mudar também.
Podemos encaminhar para votação, então? Todo mundo de acordo? Ari, você pode repetir sua conclusão? Que você não alterou ainda, e acho que não mudou, mas só para ficar... Conheço em parte o recurso voluntário, em virtude de concomitância, e na parte conhecida eu rejeito a preliminar referente à questão das receitas financeiras, receitas auferidas versus as receitas apuradas, e no mérito do parcial provimento ao recurso voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo, da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS. Obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Cara, eu perdi. Você não está conhecendo aquela parte da concomitância das ações judiciais, também não está conhecendo aqueles argumentos de janeiro, fevereiro e março. Isso. Você não está conhecendo isso, aí no restante você está negando provimento. Tá É bom. melhor colocar na conclusão de que não conhece os argumentos. No restante, ele dá parcial provimento para excluir o Para ICMS. ICMS. Não, desculpa, tem o parcial provimento por causa do CMS. Tá bom, então acompanho o relator. Obrigado, Vari. Obrigado a vocês pela ajuda. A todos. Doutor Marco Antônio? Acompanha o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Eu vou divergir na questão do ICMS. Doutor José Adão? Com divergência. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Com divergência. Obrigada. Eu também sigo com a divergência em relação ao ICMS. A gente ficou... E agora, né? Ficou Está empatado. invadida, senhor? Sim, e a gente vai ter que aplicar... Deu 4-4, né? Mas é favorável ao contribuinte, então a decisão é manter o voto. 4x4? Quem que divergiu? Eu vou ser a Sabrina e o Zadão. Ah, tá. Eu achei que era 5x3 essa questão. Eu acho que É era- auto de infração mesmo, né? Nenhuma dúvida. Então vai ter que aplicar a regra mesmo e dar provimento. Dá provimento. Né? Parcial, como ele colocou. Voto de qualidade aderindo ao voto do relator. Tem um texto já que o Cássio mandou, né, presidente? Eu li, ele já mandou. Primeira um vez que a texto gente aplica aqui. Que triste. Mas acontece, né? Então, a decisão é por maioria de... Não, por unanimidade, com exceção do ICMS, que houve divergência, e também dá provimento de acordo com a nova interpretação, a nova redação do voto de qualidade. Então, a decisão é dar provimento parcial, conhecer em parte, no virtude de concomitante, na parte conhecida, rejeitar a preliminar. No mérito, aí sim, por voto de qualidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir ICMS da base de cálculo da contribuição PIS e COFINS. Ok? Aí a Semira usa a redação oficial. Primeira vez na história. Na nossa história, né? Então, com isso, concluímos o 133. Se for rápido, doutora Ari, a gente poderia fazer o 134 para fechar essa sessão. É muito Então, rápido. por favor. A senhora já anunciou? Posso falar? Eu tenho que anunciar, desculpa. Vamos passar ao julgamento do item 134, cujo embargante é a Fazenda Nacional, interessado Castelo Serviço e Participações, de relatoria do doutora Ari. Doutora Ari, por favor. Isso. A Procuradoria embargou esse processo. Eu fui o redator do voto vencedor. E o que aconteceu? Esse caso era um caso, se não me engano, foi o doutor Marco que julgou, em que Peraí. Por bem descrever, no relatório diz o seguinte: contra a empresa qualificada foi lavrado auto de infração, falta de regulamento do PIS, tal. No termo de investigação, o fiscal diz o seguinte, que o contribuinte efetuou compensação de PIS
incidente sobre seu faturamento em razão de direito que julgava decorrente da impetração da ação ordinária X. Na ação de rito ordinário em face da União, o objetivo é que seja declarada existente a relação jurídico-tributária entre as partes quanto à contribuição para o PIS. Ou seja, ele fez uma compensação baseado no que a ação garantiu a ele. Deixa eu ler aqui. Assim decidiu o colegiado. De todo o exposto, esta turma, por maioria de votos, decidiu, em função da motivação incorreta do lançamento, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento efetivado. Acontece que a motivação incorreta foi quanto à interpretação da ação judicial. Parece, se eu me lembro bem, ele usou o que a ação judicial permitia, a fiscalização foi lá e discordou, e fez o lançamento dizendo que existia, na realidade, falta de recolhimento, né? E a fiscalização disse que existia falta de recolhimento, mas na realidade ele fez o recolhimento, mas de acordo com a ação judicial. Então, diante dessa motivação incorreta, o fiscal confundiu. Não houve falta de recolhimento, mas sim houve recolhimento de acordo com a ação judicial por causa da compensação. Nós entendemos que a compensação é pagamento, mas aí faltou dizer, a Procuradoria embargou, dizendo o seguinte, não houve, e a presidente aceitou, dizendo que não houve especificação da natureza do vício de nulidade do lançamento, se formou o material que se torna necessário em razão da sua influência em possível prazo decadencial. E aí eu digo o seguinte, como se verifica o que ocorreu foi a motivação incorreta do lançamento, formalizado por autoderivação do que se depende de ter sido lançamento fulminado por vício material. Por todo exposto, acolho os embargos para que conste na conclusão do voto vencedor. De todo exposto, esta turma, por maioria de votos, decidiu, em função da motivação incorreta do lançamento, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento efetivado por vício material. Esse foi o meu voto. Muito obrigada. É isso, presidente. Cada detalhe, né? Podemos votar? Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Eu achei interessante, porque esse embargo foi pro doutor Ari. Foi, é um caso meu aqui, Castelo, foi um caso meu, que não veio para mim, foi para... Acho que é porque ele foi o vencedor. Deve ser porque eu fui perdedor, né? É porque eu fiz o voto vencedor. Eu já tive embargo, que eu era o voto vencido, embargo do vencedor, e eu que fiz. É interessante. Aí eu considerei aqui que não tinha nulidade, agora tem que dizer se a nulidade é formal, material, esse negócio. Mas isso também já me aconteceu. O que levanta a suspeita de que o Marcão fez alguma coisa aí pro troço não ir pra caixa dele. Vem pra lá, desembarga esse negócio aí. Mas tranquilo, eu acompanho aí. Acho que foi pra caixa do Marcão, ele encaminhou pro... Ele jogou na minha. Vamos continuar. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos. Encerramos a votação do item 134 e encerramos agora a sessão da tarde, já do dia 24 de março de 2021. Eu peço para interromper a gravação.